Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria dar-vos as boas-vindas a este encontro na Ordem. Este encontro é um encontro que surge um bocadinho no contexto do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde e surge na sequência de um trabalho que o Conselho tem estado a realizar com as sociedades de psicoterapia, que tem como objetivo, no fundo, ou seja, este trabalho surge na articulação que ocorreu em torno da criação da especialidade avançada de psicoterapia, e de alguma maneira tem-se estendido no sentido de criar uma plataforma para refletir sobre alguns aspectos da formação e do desenvolvimento profissional e da prática da psicoterapia. Um passo nessa reflexão foi a criação da ideia de criarmos e escrevermos um livro que sairá no ano que vem e que pretende ser um livro que, para além das questões mais científicas, também reflita um pouco sobre as questões profissionais e que de alguma maneira seja um contributo para esta reflexão. Este encontro surge um pouco dentro deste livro. Eu julgo que a nossa colega Constança Biscaia, que tem estado a coordenar este grupo de trabalho, explicará melhor. Desejo-vos apenas uma boa sessão e obrigado pela vossa vinda. Boa noite a todos, muito obrigada pela vossa presença e um obrigado especial às pessoas que aqui estão, por um lado àquelas que aqui estão e estão a participar na escrita deste livro e também àqueles que não estando a participar especificamente na escrita deste livro têm estado a colaborar connosco neste trabalho de reunir e de conversarmos em conjunto sobre o que é a psicoterapia e um bocadinho quais são os desafios que se colocam à psicoterapia em Portugal neste momento. Como o David disse, este encontro insere-se um bocadinho, ou esta conversa, se quiserem assim chamar, inscreve-se um bocadinho na escrita desse livro que estamos a fazer. É um livro sobre a prática profissional da psicoterapia, escrito por pessoas, por profissionais, por pessoas a quem nós convidamos para pensar a sua prática. E muito na lógica do que temos estado a tentar fazer, são pessoas de abordagens diferentes, com experiências diferentes, porque a nossa ideia é muito... No fundo, que as pessoas conversemos todos uns com os outros e pensemos em conjunto o que é isto da psicoterapia e como é que nós também, enquanto psicólogos, psicoterapeutas, podemos afirmar, desenvolver, promover aquilo que é o nosso trabalho. O último capítulo deste livro é um livro grande, que tem um conjunto de grandes capítulos. Um primeiro grupo centrado mais sobre a psicoterapia, o que é a psicoterapia, algumas questões quer de investigação, quer de relação da psicoterapia com várias áreas. Depois tem um outro grupo um bocadinho mais pequeno sobre a formação em psicoterapia, um outro conjunto de capítulos sobre o que é o psicoterapeuta e o que é alguns aspectos relacionados mais com a pessoa e com a realidade do psicoterapeuta. E depois tem uma outra parte bastante grande sobre os contextos e especificidades da intervenção psicoterapêutica. E o último capítulo vai ter o título O Futuro da Psicoterapia. Que futuro para a psicoterapia? E pensámos que, enfim, não sabemos bem o que será o futuro. Aliás, cada vez que eu escrevia um mail para preparar este encontro e punha como assunto o futuro da psicoterapia, pensava, meu Deus, isto é alguma coisa um bocadinho pesada, o que é que isto vai dar? Mas uma coisa, temos a certeza, é que esse futuro tem que passar inevitavelmente pelo diálogo, pelo encontro e pelo diálogo de pessoas com abordagens, com leituras, com experiências diferentes. E foi por isso que nos fez sentido escrever este capítulo em diálogo, no fundo a partir de uma conversa entre 3 pessoas que convidámos e que estão aqui presentes e a quem quero, antes de mais nada, agradecer terem aceito este convite para vir escrever este capítulo a partir desta conversa. São pessoas conhecidas, penso eu, de qualquer forma, a doutora Gabriela Moita, o professor Rui Aragão Oliveira e o professor Telmo Batista. Acho que não vale a pena estar a apresentar, todas as pessoas os conhecem, penso eu, e convidámos porque representavam abordagens diferentes à psicoterapia, experiências diferentes, quer em termos da sua prática profissional, quer em termos da sua inserção e do seu trabalho nas várias sociedades a que pertencem. Como é que nós organizámos isto? Escrevemos um conjunto, David e eu, pensámos, e um bocadinho também dos diálogos que temos tido com os representantes das várias sociedades de psicoterapia, escrevemos aqui um grupo grande de questões, que vos vou ler, e que enviámos aos 3, e depois vou-lhes pedir que vão falando e que vão conversando entre si. O meu papel aqui será apenas, se for necessário, moderar ou dizer qualquer coisa, mas basicamente vou-lhes pedir depois a eles que conversem e que falem a partir daqui. E depois este será o último capítulo. Depois haverá um espacinho no fim, também pensámos cerca de 1 hora esta conversa, e depois teremos um pequenino espaço no fim também para quem quiser colocar questões, para acrescentar um bocadinho este debate. Bom, nós escrevemos no fundo 5 grandes questões, digamos assim, ou 5 grandes temáticas.
Um deles partindo muito sobre esta ideia da investigação em psicoterapia. No fundo, acho que a psicoterapia hoje é uma forma de intervenção especializada que está completamente afirmada, que tem uma enorme diversidade de abordagens e de áreas de aplicabilidade. E penso muito a questão, quais são os desafios que nós pensamos, ou que vocês pensam, que o futuro vai trazer à investigação em psicoterapia? E qual é o papel do conhecimento científico gerado por esta investigação no desenvolvimento dos diferentes modelos terapêuticos? E parecendo claro que esta investigação não parece servir para arbitrar os vários modelos de psicoterapia, quer os existentes, quer os que vão nascendo, o que é que isso nos diz sobre os vários modelos? Será que o futuro passará pela emergência e desemergência de diferentes modelos terapêuticos? Ou fará sentido pensar que tenderemos a caminhar para abordagens mais integrativas ou para a definição de modelos ou princípios transteóricos? E este seria, assim, um primeiro grande grupo de questões, que cada um deles quase dava para uma noite inteira, mas depois também nos questionámos um bocadinho sobre a formação e o desenvolvimento profissional dos psicoterapeutas. E questionámos os nossos 3 convidados como é que eles veem o futuro desta formação, nomeadamente em termos das exigências cada vez maiores que se colocam aos psicoterapeutas. Quais os desafios que se colocam às sociedades, nomeadamente na validação dos seus próprios processos formativos, e que formas de promover, validar um contínuo desenvolvimento profissional. Um terceiro temática teria a ver muito com o papel que a psicoterapia tem na resposta aos enormes problemas de saúde mental que existem na nossa sociedade contemporânea. Que desafios para a afirmação deste lugar e, sobretudo, enquanto agentes da sociedade, que adaptações, estratégias pensam como necessárias para que a psicoterapia se torne cada vez menos uma resposta para elites e se abra e integre cada vez mais a nível dos diferentes contextos institucionais. Que desafios colocam estes diferentes contextos institucionais à psicoterapia? E também como é que a psicoterapia, qual é o lugar dela e como é que ela se coloca perante o nascimento de intervenções que surgem cada vez mais e que poderíamos considerar intervenções de menor intensidade ou numa lógica mais de desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, do coaching. Depois, uma quarta questão, um quarto domínio de questões, em Portugal, quais pensam ser os principais desafios que o futuro vai trazer aos psicoterapeutas e ao exercício da prática psicoterapêutica? E uma última questão, em termos do enquadramento do exercício da prática psicoterapêutica, como olham o seu futuro? Vê a psicoterapia a tornar-se uma profissão ou a afirmar-se cada vez mais enquanto intervenção especializada dos profissionais de saúde? Com que riscos e desafios nos confrontamos quando pensamos esta última questão? E, no fundo, estas foram as 5 grandes questões que lhes enviámos e que os desafiamos agora a partilhar um bocadinho connosco, em diálogo, os 3, como entenderem. Aquilo que nós propusemos, mas se for de outra forma, no fundo as conversas vão acontecendo também, aquilo que propusemos fomos que falássemos a primeira parte deste debate um bocadinho mais sobre as 2 primeiras grandes questões e depois passássemos às outras 3. Mas como estas coisas não todas ligadas também, se for acontecendo de outra maneira, também será certamente bem-vindo. Então, vou passar à doutora Gabriela Moita, visto que combinámos que seria a primeira a falar. Mantemos as questões de género, não é? Exatamente. É assim. A todos e a todas, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesta possibilidade de pensar em conjunto, quer neste painel, quer depois com o auditório, se houver tempo para isso. Foram grandes é grande este desafio de pensarmos sobre estas questões e relativamente à primeira grande questão que tem a ver com a investigação em psicoterapia e o papel do conhecimento científico gerado por esta, eu diria que todos nós sabemos da grande dificuldade que é a investigação em psicoterapia e sabemos, sobretudo, de criar condições de investigações experimentais. Provavelmente, a primeira grande questão será o termos que pensar novas metodologias para esta investigação. As velhas metodologias servem para alguns modelos, servem para alguma forma de pensar o trabalho psicoterapêutico, não serve para todas. E este pensamento em conjunto em novas metodologias, de uma forma macro, não parece que esteja a acontecer. Penso que é uma necessidade absoluta, mesmo nas sociedades de investigação em psicoterapia, não vejo essa discussão. Normalmente apresentam-se os trabalhos que existem com as metodologias já velhas. E, portanto, esta eu diria que era a primeira grande questão da inovação naquilo que é fazer a investigação em psicoterapia. Ela importa, eu diria que é cada vez mais importante, não podemos escusar-nos a fazer.
Uma das questões também que penso a este nível, e de alguma forma na sociedade a que pertenço nós já implementamos, é que cada vez mais, embora seja muito complexo isto que eu vou dizer, mas cada vez mais, eu vou dizer e depois já comento, eu penso que se impõe nós construirmos o psicoterapeuta, dentro dos modelos que temos, o psicoterapeuta investigador. E, portanto, fazer uma psicoterapia, obviamente que isto vai mudar o próprio e vai interferir no próprio modelo de intervenção, porque se fazer uma intervenção e ela própria ser sujeita à investigação, temos um novo paradigma e temos que integrar estas questões. Mas ela é também uma forma, naturalmente, de investigar, trazendo as questões que naturalmente de fazer intervenção, trazendo as questões de investigação, mas cada vez mais passará a ser possível fazer as duas coisas simultaneamente. Dir-me-ão os terapeutas mais afastados da investigação, que isto é terrível, porque cada um tem o seu papel, e já é muito longo, demorado e meticuloso o papel da psicoterapia, porque é que todos temos que fazer investigação? Isto é, assim, a primeira questão que se me coloca, e que eu percebo, mas se calhar nós podemos pedir aos investigadores que trabalhem depois o material que é utilizado. E como fazer isto é uma questão que se tem que pensar. Mas a noção de, nas supervisões que nós fazemos, por exemplo, integrar já a supervisão daquele terapeuta investigador parece-me extremamente importante, porque algumas pessoas provavelmente serão capazes de fazer as duas coisas em simultâneo. Por outro lado, nós podemos trabalhar com sistemas de investigação que possam depois ter material, trazer os alunos das universidades, por exemplo, para quem está a investigar nas universidades, a fazerem trabalho do material que, entretanto, é recolhido pelo próprio psicoterapeuta. E desta forma, isto poderíamos criar facilitar este outro trabalho que o psicoterapeuta tem que ter. Bom, esta seria assim a primeira reflexão que trago aqui em relação a como trabalhar simultaneamente nestas duas questões, trabalhar a investigação na própria psicoterapia. Depois, as grandes questões que eu penso que se colocam têm a ver com o mundo em que vivemos. É a questão económica, é a questão do tempo, é a questão do espaço. E é a questão da multiculturalidade. De facto, nós somos sociedades cada vez menos únicas e com uma só visão. Todas as nossas culturas cada vez mais são múltiplas e, portanto, a ideia da macroteoria, de uma teoria para todos, também deixa de ter sentido. E como trabalhar com modelos que estavam previstos ou tinham como base uma só visão do ser humano, neste momento eu penso que já não é muito possível. E, portanto, qualquer modelo que integre as questões da diversidade e da multiculturalidade, eu penso que em qualquer modelo isto importa integrar. E naturalmente que aquilo que está por base de qualquer modelo psicoterapêutico, da sua filosofia, do seu sistema de intervenção, que é a própria noção de ser humano, passa a ter que ser revista. O ser humano já não é só uma forma. Naturalmente que somos o mesmo ser pensante, que biologicamente temos condições semelhantes, digamos que somos feitos da mesma matéria, mas a forma de processar, tendo em conta as questões culturais, provavelmente tem que ser trazida também para a forma de intervir. E penso que isto é um desafio para qualquer modelo, a integração deste fator. As questões económicas, e eu julgo que era aqui mesmo que se dizia, não é? A psicoterapia não pode mais continuar a ser para as elites. E, portanto, os valores que nós temos não são valores para sociedades que nós queremos, imagino eu, cada vez mais democratas, enfim, ao contrário do que está a acontecer no mundo, mas espero que a democracia se mantenha. E, portanto, estes valores não servem a todos e muito menos o que é que vai acontecer em relação aos sistemas de saúde e ao Serviço Nacional de Saúde e aos sistemas públicos. Como é que se pode ter modelos que não custem este valor tão grande? E, de alguma maneira, já estou a entrar numa das outras questões. A questão do tempo e do espaço. De facto, o ser humano está a controlar o tempo e o espaço. A questão do tempo já tinha sido de alguma maneira controlada no século anterior, o espaço está neste momento a ser dominado e com a informática nós temos novas questões, provavelmente como é o espaço em que
Nós trabalhámos pelo que eu observo na sala, todos nós tínhamos uma noção de espaço muito particular e tínhamos disciplinas em que pensávamos como era o espaço usado na psicoterapia. Neste momento, ele pode passar para outro lugar e pode passar para a esfera, não sei como dizer, não é? Internética, web, deste outro mundo. E não podemos fugir a isso. Eu penso que é impossível fugir a isso. Temos que pensar nisso seriamente, como é que podemos levar para esse outro lugar. Eu diria que isto também não é para todos, porque naturalmente que nem todas, pelo menos na atualidade, eu não sei como serão as novas gerações, mas para as gerações que de alguma maneira viveram com o corpo a corpo e com a relação do olhar e com a relação do outro e a ter em conta toda a especificidade que está na interação humana, inclusivamente o olfato, enfim, tudo o que é suprassegmental na linguagem, não sei se rapidamente, se alguma vez poderemos encontrar alguém que diga eu tanto me faz, para toda a gente, não é? Provavelmente para algumas pessoas a relação entre duas pessoas no face a face, num contexto particular, mantém a sua importância, e é evidente que do tempo de alguém que vai a uma sessão num determinado espaço, que tem aquele espaço para si, que tem o tempo de ir e o tempo de voltar. O tempo da psicoterapia, mesmo que seja 60 minutos, não é nunca, porque é o tempo de lá chegar ao local onde ela é feita, é o tempo de sair. Há aqui um tempo de transição entre o que eu estava a fazer antes para o que eu vou fazer depois e do que eu estava a fazer e a processar em mim para aquilo onde vou entrar a seguir. E vai-se perder este tempo também. Mas temos que pensar nisso. Aliás, já não é novo, não é? Mas temos que pensar como integrar isto, dizia eu, naquilo que são os modelos, porque eu não sei se aparece algum modelo, ou se já existe algum modelo, eu desconheço, que tenha sido pensado exclusivamente para funcionar sem espaço nem tempo. Talvez seja desconhecimento meu, mas ainda não tenho nenhuma ideia a esse nível. Bom, para já, se calhar, deixava estas questões no ar e dava a palavra. Bom, muito boa noite. Antes de mais, gostaria de felicitar a iniciativa e o desafio que foi colocado um bocado aqui pelos colegas quando nos convidaram de alguma maneira para poder falar sobre a previsão do futuro da psicoterapia em Portugal, em particular, não é? E pensei como é que eu ia prever o futuro, mas eu devo confessar que, embora não tenha grande capacidade para prever, devo confessar um profundo otimista em relação ao desenvolvimento da psicoterapia em Portugal. E isto prende-se de alguma maneira também com aquilo onde eu acho que está muito presente todo o registro ligado à primeira questão, em particular, à investigação. Se pensarmos um pouco no que é que tem sido, por exemplo, permitido o desenvolvimento nos últimos 30, 40 anos em Portugal do trabalho psicoterapêutico, em geral, não é? Podemos definir, acho eu, que há um contributo claríssimo em relação àquilo que há pouco se falava também, sobre a presença, quer no caráter formativo, quer até no caráter interventivo, do que é uma atitude de investigação presente no próprio psicoterapeuta. Acho que é impossível, incontornável, que isso não possa estar presente. Agora, talvez valha a pena definir, quando eu li a primeira questão também, pensei automaticamente na presença eventual de dois níveis, se quiserem, assim, grosso modo, do que eu chamaria a presença da importância do trabalho de investigação. Eu acho que eu poderia considerar, assim, grosso modo, um lado da investigação de natureza mais conceptual, enfim, que eu acho que é inevitável que esteja presente. É isso que tem permitido, inclusive, penso eu também, um trabalho de desenvolvimento a vários níveis, não só de novos conceitos teóricos que possam surgir, novas particularidades em relação à exigência formativa que vai sendo colocada nas diferentes sociedades. É isso que tem permitido também poder até expandir, de alguma maneira, o próprio campo de ação, tendo em conta aquilo que eu consideraria ser o objeto de trabalho do psicoterapeuta, independentemente da sua linha de ação, que eu acho que tem conceptualizado algum tipo de objeto de trabalho que depois se organizem de função da sua estratégia. E isso está presente na investigação e acho que é cruzado no trabalho formativo, acaba por também estar presente, independentemente da forma como a própria formação das diferentes sociedades possam ser organizada, eu acho que é inevitável que esteja presente. E, portanto, eu sou verdadeiramente um otimista porque acho que é impossível, a certa altura, depois da presença e depois da conceptualização de algum tipo de registros, é impossível, tal e qual como se passa num verdadeiro trabalho psicoterapêutico,
do ponto de vista clínico, depois da pessoa ter uma noção de que aquilo está presente e de conseguir pensar sobre isso, fica impossível deixar de pensar. E por isso eu, de facto, me considero um otimista em relação a esse mesmo desenvolvimento. Acho que é impossível voltar para trás, de alguma forma. Agora, isso não invalida também um outro lado, se calhar mais conhecido ou mais reconhecido do ponto de vista académico, mas não só, ligado ao que as pessoas associam muito à investigação mais de natureza experimental, que eu acho que tem um caráter muitas vezes de natureza validativo em relação à natureza da intervenção psicoterapêutica, que certamente tem o seu lugar, mas que não é exclusivo do trabalho de investigação. Não é? Eu, por vezes, sinto, independentemente de ter o seu lugar, às vezes pergunto-me se de alguma maneira não possa ter quase uma justificação de natureza corporativista ou até quase de natureza económica associada a essa exigência. E que acho que é incontornável, terá que ter o seu lugar, certamente, mas as duas acompanham-se de alguma forma. E isto eu passaria ainda para a outra questão, penso que eu já não sei na segunda ou na terceira questão, já não sei muito bem, mas então, se quiserem o outro lado, não é? Onde é que eu me preocupo um pouco mais em relação ao que é que possa ser este desenvolvimento da psicoterapia? Preocupa-me um pouco nos colegas que vêm a seguir. Eu, por um lado, tenho uma profunda fé de que acho que os colegas, quando chegarem à minha idade, sejam muito melhores do que eu. Assim eu espero. E tenho essa preocupação enquanto digamos, tenho alguma responsabilidade de natureza formativa, tenho essa preocupação e tenho essa fé de poder ajudar a que alguém, quando chegar ao meu estado de desenvolvimento, digamos assim, e capacidade e de anos de trabalho, possa estar em muito melhores condições do que aquilo que eu estou. Acho que é essa a inerência à evolução. Mas preocupa-me, de facto, se quiserem, em particular na realidade nossa, nacional, é a dificuldade que existe em termos estruturais para poder suportar todo o caráter formativo. E quando digo suportar, não é apenas de caráter económico. Tem uma inerência simples e clara que todos nós sentimos, especialmente os mais novos, que é uma parte essencial da formação tem que obrigatoriamente passar por uma experiência prática como psicoterapeuta, que tem que ser minimamente enquadrado e minimamente organizado para que isso possa ser possível. Isso angustia-me um pouco, porque sinto de alguma maneira, por exemplo, se eu acho que, em particular com a ajuda da Ordem, mas não só, que consigo integrar e reunir de alguma forma trabalhos um pouco dispersos das múltiplas sociedades científicas, eu tenho sentido e preocupado, talvez esteja enganado, não sei, tenho aqui vários colegas com mais atividade atualmente, muito mais atividade do que eu de caráter académico, mas tenho sentido de alguma maneira uma espécie de demissão com isso, da parte do meio académico, como se essa função ficasse em exclusivo atribuída às diferentes sociedades, que têm cumprido, acho que têm dado uma resposta de um modo geral muito genuína e com grande esforço, mas preocupa-me um pouco esta decalagem um pouco entre as duas estruturas. Como é que isso é passado ou não? Porque aquilo, e termino já aqui, aquilo que também tenho constatado, de alguma forma, quando tenho a oportunidade de falar com isso, falar com colegas ou que estão a fazer o estágio profissional ou coisa do género, é que têm um desconhecimento profundo. Quando saem do meio académico, têm um desconhecimento profundo da exigência formativa associada às sociedades que, para nós, parece quase banal. Não é? Isso preocupa-me um pouco, não é culpa de ninguém, certamente, mas isso é uma das preocupações que tenho em relação de como é que se poderemos estruturar isto num contínuo que dê melhores condições para que a formação seja possível. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite ao colégio. Acho que é uma boa iniciativa estarmos aqui a discutir estas coisas. Se calhar eu começava por... Eu quando vi as questões, digo assim, não podiam ter facilitado a vida, não? Porque, de facto, com estas questões, todos nós ficamos provavelmente assoberbados por elas. E depois, a segunda coisa que eu senti que faça isto foi que havia duas coisas. Uma que é aquilo que eu gostava que acontecesse e aquilo que eu acho que vai acontecer. São coisas bem diferentes, no meu entender. Eu vou lutar pela primeira, embora eu acho que a segunda, enfim, provavelmente vai ganhar. E por isso não sou tão otimista
como o Rui. E isto quer dizer o quê? Eu começo por uma dimensão que eu acho que... Eu gosto muito de números e estatísticas para perceber bem as coisas. E esta tarde estive a rever uma coisa que saiu agora, que é o grande estudo europeu sobre saúde, que é publicado regularmente. E pela primeira vez, começa pela saúde mental, que é uma coisa extraordinária, porque isto era sempre um capítulo lá para... Tipo, quando era capítulo, era lá para o 16º capítulo, quando aquilo terminava, e depois tinha assim 2 linhas. E começa pela saúde mental a dizer coisas como: na Europa gasta-se 600 bilhões de euros anuais com perdas em saúde mental, de custos diretos, custos indiretos, perdas, etc. 600 bilhões. Há 84 mil pessoas que se suicidam por ano na Europa. Os custos são... Depois, isto é tudo como... Eu não vou cansar com dados aqui, mas esta dimensão do problema foi muito bem identificada, está bem identificada. Ao mesmo tempo, quando se vai ver, isto significa 4% do produto todo da Europa, toda a produção europeia gasta em saúde mental, ou a perdas em saúde mental. 4% é uma coisa gigantesca. Quando se fala disto, significa... E depois, quando se vai ver os orçamentos dos países, as coisas todas, para isto, é completamente minúsculo. Tipo 1% do orçamento do Estado, do orçamento da saúde, às vezes, ou menos. E por isso, este desfazamento é brutal. Ou seja, o que é que nós temos? Temos um mundo, como a Gabriela disse, em aceleração permanente, com mais dificuldades, com crescentes dificuldades, com pessoas cada vez a sofrer mais, provavelmente, e depois temos respostas que não chegam, não é? Isto é uma decalagem terrível. Ao mesmo tempo, como não chegam, não respondem à situação. E por isso eu acho que, de alguma forma, estes números, como têm vindo a ser crescentes, vão continuar a crescer, e vamos ver se temos respostas para eles a tempo e horas. Eu acho que não, a todos os efeitos. Mas devemos lutar por isso. Isso é uma luta que temos que fazer. E por isso, estes números são muito objetivos, quer dizer, estes números estão lá, são conhecidos. A questão é que não traduzem, depois, quando as pessoas olham tomam decisões sobre isto, não tomam as decisões adequadas. Mesmo quando se sabe que isto é mais responsável até de doenças físicas, por absentismo e por outras coisas, não é? E por isso, não tomam as decisões necessárias. O que é que isso significa? Significa que aquilo que eu gostaria que fosse, que era ter a psicoterapia com maior acesso para toda a gente, ou seja, psicoterapia para todos, ou pelo menos para muito mais, vai ser muito limitado. Eu creio que esta questão das elites vai continuar a permanecer. E vai continuar a permanecer da seguinte maneira: o mundo está cada vez mais desigual. Era a esperança que todos nós tínhamos, era que ele não fosse desigual, mas os rendimentos esticam-se, as coisas começam. Eu vinha no táxi, aqui para aqui, e o senhor dizia: como é que é possível ver pessoas a ganhar 16 mil euros por mês e outras a ganhar 460? Estas coisas vêm-se a esticar, os dados mostram isso, cada vez mais se esticam. E por isso, aquilo que é, e depois, o que é que nós temos nestes dados? Temos coisas extraordinárias, que é, as populações que mais necessitam são, obviamente, aquelas de mais fracos rendimentos, muitas vezes, não é? Desemprego, condições de vida difíceis, que provocam problemas de saúde mental, provocam desemprego, depois isto é uma pescarinha de rabo na boca. Ou seja, aquele projeto de fazer chegar isto, se calhar, de uma forma mais alargada às pessoas em todos os serviços, para mim, vai estar comprometido. Não quer dizer que a gente não lute por eles, não é? Que nós tenhamos que lutar por ele. E acho que devemos fazê-lo. E devemos apontar aquilo que é as desigualdades que acontecem no acesso. Para mim isso é uma via extremamente importante. Demonstrar todos os dias que há muita desigualdade no acesso para promover mais acesso. Isso depois faz-se de muitas maneiras, depois podemos discutir isso mais à frente do ponto de vista prático. E por isso, aquilo que me preocupa, ou aquilo que eu desejaria era, se nós conseguíssemos aumentar acesso, se conseguíssemos traduzir isto numa maior capacidade das pessoas poderem utilizar aquilo que nós temos, que é bom, que está provado. Quanto à investigação, eu acho que há... Eu posso concordar com a ideia dos novos modelos, só que são difíceis, não é? São difíceis de desenvolver. Mas já o que existe é bastante bom. Mais uma vez, há um problema de assumi-los. Há modelos há estudos de eficácia que mostram que a psicoterapia tem eficácia. As várias correntes de psicoterapia. Há estudos de custo-efetividade que mostram que é custo-efetiva. A investigação mostra, mais uma vez, intervir, tem retorno, do ponto de vista económico até. E depois temos outra coisa que é mais interessante ainda, que são as questões de processo, não é? Os estudos de processo relativamente àquilo, o que é que afinal aqui funciona, não é? E aí também encontramos coisas muito interessantes, que eu gostaria também, mais uma vez, que servissem para diluir as emergências dos diferentes modelos terapêuticos, porque naquele catálogo de modelos terapêuticos já se vai em 500 e tal, não é? Que nós não precisamos de mais, acho eu, não precisamos de mais, já nos chegam,
e pudéssemos caminhar muito mais. Não digo necessariamente para a integração, porque a integração é algo complexo, mas para modelos ou princípios teóricos. Eu acho que há suficiente investigação hoje em dia que mostra que há aspectos teóricos que são extremamente importantes no funcionamento e que são passíveis de ser lidos por qualquer corrente como aceitáveis e transformacionais. E nós sabemos até porque as questões técnicas, não é? A parte técnica contribui muito pouco, a investigação mostra isso, para os resultados terapêuticos. E por isso, eu gostaria que houvesse uma maior aproximação, uma maior leitura, que talvez as sociedades pudessem cada vez mais se irem aproximando nisso, e isso só se faz por diálogo e por análise da investigação. Mas, de facto, tenho a ideia de que as questões de futuro, para mim, se põem muito na questão do acesso e de como é que vamos garantir que haja mais acesso. Porquê? Porque uma questão também que a Gabriela levantou logo desde o início, o tempo é mais rápido, as pressões económicas são maiores, não há dúvidas sobre isso, quer dizer, não me parece que não haja muitos dados que possam justificar o contrário e cada vez mais as pessoas também andam à procura de soluções rápidas para estas coisas, não é? E por isso, eu como gosto muito de modelos de diferenciação, modelos step de care, por isso que dão pouco a quem precisa de pouco, dão um bocadinho mais a quem precisa de um bocadinho mais, dão mais e muito a quem precisa de muito. Acho que isso é a melhor diferenciação que se pode fazer, é criar um modelo que defina bem quem é que precisa do quê, em função do que é que tem com perturbação. E dar em função disso. E esses modelos, por menos, garantem que há uma certa racionalidade na distribuição e que se utilizam bem os recursos. E isto é a forma como eu acho que se deve convencer os outros. É claro que me põe sempre uma perspectiva quem teve muitos anos a vender esta coisa ao poder político, não é? Porque não posso deixar de me pôr nessa perspectiva, porque cada vez que falo e cada vez que ouço e cada vez que sítios onde estou, ouço as caras das pessoas e os psicólogos e as psicoterapeutas, as pessoas continuam todas naquela de, pronto, lá vem este com esta conversa e têm ideias completamente erradas sobre o que nós fazemos. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Cada vez que eu vou para um sítio, há sempre aquelas objeções, bom, mas isso é assim, é assim, e com um desconhecimento profundo, e por isso nós não conseguimos passar a mensagem. Não é só em Portugal, não é só em Portugal, porque eu conheço a situação bem na Europa. E por isso, se não temos uma mensagem forte que demonstre que estas coisas da eficácia, e a propósito, amanhã vai sair um estudo do Conselho Nacional de Saúde, que é a Ordem Integra, que eu represento lá, em que, pelo menos, tem pela primeira vez os dados sobre saúde mental, coisas que foram elaboradas pela própria Ordem relativamente àquilo que é a intervenção psicológica, o custo, efetividade, etc. E que já dá um aporte, pelo menos num documento global de saúde, que é o Conselho Nacional de Saúde é um órgão de aconselhamento do governo, entre aspas, ou de qualquer governo que apareça, para nesse sentido. Agora, esta mensagem acho que tem que ser passada. Por isso, do ponto de vista da formação, eu não estou nada preocupado, a sério, com as sociedades. Acho que as sociedades fazem um trabalho muito bem feito, porque eu conheço-as, fazem um trabalho muito bem feito. Isso não me preocupa absolutamente nada. Estão atentas, fazem um trabalho, têm critérios, são exigentes, têm meios de controlar as suas coisas, podem sempre melhorar. Na maior parte dos casos, eu não tenho problema absolutamente nenhum. Aquilo que eu sei, não é por aí que me incomoda. Não é por aí, estou descansadíssimo. Estou muito preocupado com o resto, com chegar a um maior número de pessoas e vencer as desigualdades que existem, de uma forma que se possa dar mais a quem precisa, naturalmente, e essa é a minha preocupação central. Em relação à formação, e pegando nesta questão, aproveitando para passar para a formação, eu estou completamente de acordo. Acho que as sociedades, naquilo que eu conheço e nas que eu conheço, dão uma excelente formação, mas há um problema neste momento. Pelas regras, e não são só da ordem, pelas regras europeias, as horas são de tal ordem que os alunos ficam a meio porque não têm dinheiro. Também, eventualmente, pensarmos como é que a formação pode ser mais económica, não sei se compete aqui, se faz sentido neste momento, neste contexto, se teria que ser uma ligação maior com as universidades, porque a partir de lá há uma base que podia ser maior, e aqui já podemos pensar em que modelos e como se pode fazer, e na própria profissão do psicoterapeuta, não é? Que é uma das questões também que se colocava. E se calhar eu saltava para aí. É muito difícil eu conseguir pensar na profissão de psicoterapeuta, mas provavelmente isto é por deformação da minha própria formação.
e pensar no modelo, um modelo transteórico é ainda um modelo que vai beber às diferentes teorias e, portanto, eu não estou a ver a existência de um psicoterapeuta que tem um só modelo e não tem uma visão muito mais global. Penso que isso é uma perda muito grande. Claro que nós somos um país onde até então os nossos psicoterapeutas ou são psiquiatras ou são psicólogos e depois são psicoterapeutas, não é? E a psicoterapia é uma pós-graduação. Mas existem muitos países, inclusivamente na Europa, onde existe já esse profissional, que não sei se chama psicoterapeuta especificamente, mas é o counselor, enfim, são pessoas que de alguma maneira, para o público em geral, fazem qualquer coisa semelhante àquilo que é a psicoterapia e não têm esta formação de base. Eu, em termos de currículo, acho que seria uma perda muito grande não ter este currículo de base, que é o da psicologia ou da medicina, e, portanto, depois da especialidade da psiquiatria, e a partir daí, então, fazer uma intervenção, pensar na psicoterapia, e pensar na psicoterapia como modelo de base. Não... Provavelmente o que teria que acontecer era pensar num novo curso que integrasse estas componentes maiores, porque eventualmente, para o curso, pensando no curso de Psicologia, algumas cadeiras não seriam tão importantes para aqueles que vão ser psicoterapeutas, mas ainda assim elas são úteis. E permitem-nos, eu, por exemplo, especificamente nas áreas de algumas dificuldades que têm a ver com as questões organizacionais e do trabalho, e o pedido tem a ver com essa problemática, embora seja uma questão emocional, se eu não tivesse noção nenhuma sobre o que se passa nessas áreas, o tipo de intervenção seguramente ia ser mais pobre. E, portanto, quem depois fica com um currículo específico, nem consigo imaginar, não sei, provavelmente podemos pensar aqui o que é que isso seria, para essa profissão de psicoterapeuta, como é que poderia ser, não é? E não este modelo que penso que ainda é o dominante em Portugal. Nem sei se isso existe assim, não é? Se para além das ordens, alguém mais ou alguma instituição, para além da Sociedade Europeia de Psicoterapia, Society for Psychotherapy, que princípios tem e como é que isto se faz. Em relação à formação que se faz atualmente, também não vejo maneira de diminuir horas. Como é que se poderia... mas eu realmente pensar, e eu penso que o Telmo trouxe esta questão interessante, não é? O problema é quem entra... Nós não temos falta de psicoterapeutas, parece-me. Portanto, não sei se é uma questão importante, naturalmente que é uma questão importante para quem quer ser e não tem disponibilidade financeira. Onde é que isto poderia ser dado para que todos tivessem acesso? E, portanto, mais uma vez, é o acesso a todos, neste caso, àquele que vai exercer a profissão, ou que vai exercer esta possibilidade. Penso que aí será uma questão fundamentalmente financeira e não dos conteúdos que já existem e da estrutura que as sociedades já têm. E o que acrescentava em todas as sociedades era a investigação. Na formação, acrescentava a investigação. Era a única coisa que me parece, para já, ser absolutamente fundamental. Ainda que não se exerça, mas para se mostrar da sua importância e para que os alunos tivessem consciência de que não é possível trabalhar sem essa base. Vou passar aqui. Eu, de facto, também concordo com o papel e o que vou encontrando, o que vou conhecendo das sociedades em geral, das sociedades de psicoterapia aqui em Portugal e de modo geral na Europa. De facto, também me surpreende um pouco. Recordo, de alguma forma, as primeiras reuniões que a própria Ordem realizou e de constatar a forma como elas estão integradas em sociedades internacionais, com rigor, enfim, independentemente de trabalharem de maneiras diferentes e terem questões e estratégias bastante diferenciadas, mas de facto fica bastante surpreendido, não é só com o número de horas pela carga horária, pela exigência, mas pela forma como está, de um modo geral, concebido, pensado. Há uma filosofia de base, de alguma maneira, e que é pensada para além, digamos assim, do local, que é integrada do ponto de vista internacional e que permite um certo distanciamento, e onde claramente o caráter investigacional está bastante presente. Isso também me deixa de facto bastante tranquilo. Aliás, talvez uma das questões que sempre me perguntei é que, dado o caráter de exigência em relação à formação psicoterapêutica,
e as dificuldades inerentes, mesmo aquelas que eu há pouco apontava, é como é que continuamos a ter tanta gente a querer fazer formação em psicoterapia. Porque alguma coisa encontram, de alguma maneira, não é? E que acho que tem a ver com questões de outra natureza, que eu há pouco também comentava. Depois, eu vou ser teimoso e vou continuar otimista, porque eu acho, na realidade, que o grau de expansão que temos encontrado em relação às ações, não há praticamente nenhuma sociedade de psicoterapia que esteja aqui inscrita, digamos assim, deste colégio, não é? Que, por exemplo, não disponibilize trabalho psicoterapêutico a baixo custo. E hoje em dia não é só estas sociedades, têm imensas estruturas, por exemplo, estamos a falar da realidade nacional, que consegue de facto disponibilizar algo que há 20, 30, 40 anos era impossível. E nesse sentido, é claro que há sempre graus de população que ficam muito aquém, isso não tenho dúvidas, mas eu acho que isso vai ser inevitável de alguma forma, não é? Sempre. E podemos certamente sempre fazer mais. Mas eu acho que tem havido também um desenvolvimento nesse sentido, de poder abarcar grupos populacionais muito desfavorecidos, que com um grande investimento de muitos dos colegas e com estruturas muito sérias, ligadas inclusive também, até muitas vezes de uma forma muito próxima, com a intervenção em investigação. E isso deixa-me bastante tranquilo. Agora, em relação à integração e aos diferentes modelos, enfim, eu vou talvez dar uma resposta um bocadinho mais personalizada, de alguma maneira, e vou me dedicar mais para aquilo que também eu me tenho dedicado um pouco mais. É engraçado, há diferentes, como sabem mesmo, dentro, enfim, como representante aqui da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, também encontramos diferentes, não diria modelos, mas diferentes escolas e linhas de pensamento que valorizam determinados aspectos, mesmo das correntes psicanalíticas. E é engraçado poder encontrar nestes últimos 10, 15 anos alguns grupos de trabalho onde é possível, de alguma maneira, poder limitar, não é, aspectos que se aproximam do ponto de vista conceptual, independentemente das designações, poderiam ser consideravelmente diferentes. E depois, sim, aí talvez de uma forma muito diferenciada, tem a ver com metodologias ou técnicas se quiserem, chamem estratégias, enfim, de valorização de algum tipo de aspectos naquilo que eu chamaria a teoria da técnica, de alguma forma. Como é que isso se possa organizar e onde aí conseguem encontrar elementos diferenciadores mais consideráveis. Mas tem a ver, voltando novamente à questão dos diferentes modelos de integração, provavelmente alguns estão bastante próximos, sem dúvida. Isso não tem engano, e é fácil reconhecê-los, porque partem de princípios ou pressupostos relativamente organizadores do seu objeto de trabalho, daquilo que consideram que são linhas também orientadoras, inclusive da própria atitude e ética em relação à intervenção, à forma como vem o doente e inclusive à forma como concebem, por exemplo, qual é o grande objetivo da intervenção psicoterapêutica. Eu diria que se calhar não há assim tantos modelos que os diferenciem. Há alguns que são claramente diferenciados, têm coisas, portanto, trabalham aspectos diferentes e têm fins razoavelmente diferentes, independentemente de atualmente poderem ser integrados na ideia das psicoterapias. Mas há muitos deles onde têm uma proximidade genuína, natural e fácil até de reconhecer de alguma forma. Não, ia só pedir um bocadinho, como já me avisaram aí que tinha passado mais ou menos meia hora do debate, ia talvez pedir que se pudessem nas vossas próximas intervenções, mantendo este registro, irem conversando uns com os outros, talvez centrar-nos um bocadinho mais também nesta quarta questão. Quais são os desafios muito concretos em Portugal para os psicoterapeutas no futuro? O que o futuro vai trazer, não é? Para o nosso trabalho, para a nossa intervenção, quais são os desafios que vai trazer para nós enquanto psicoterapeutas, tendo também em conta, já falámos aqui um bocadinho dos diferentes contextos, as coisas que há hoje já em termos sociais, etc., mas que também enquanto agentes da sociedade, como é que nós podemos, e o professor Telmo já falou um bocadinho nisso, não é? É importante, qual é o nosso papel enquanto divulgar, afirmar, criar novos espaços para a psicoterapia? Ok, eu vou tentar responder a essa. Quer dizer, eu acho que nós, mais uma vez, reafirmo que eu não estou minimamente preocupado com as sociedades. Acho que elas funcionam todas mesmo muito bem e têm exigências e têm... Porque há uma grande tradição europeia da formação em psicoterapia, que é por sociedades, está muito consolidada, desde sempre ela existiu,
independentemente das fusões e das cisões e dessas coisas todas, mas o que é facto é que cada vez que isso aconteceu foi sempre num sentido de fazer melhor e de organizar, não foi num sentido de fazer, digamos, um downgrade da coisa de todo, não é? Diminuí-la de alguma forma. E por isso, desse ponto de vista, a mim, eu acho que é um aspecto que está muito consolidado e quando nós vimos isso aqui na ordem, vimos que os critérios, as exigências, a preocupação com isso é bastante comum. Esse lado verdadeiramente não me preocupa nada. Preocupa-me o falar para fora. O falar para fora como parte do processo de educar as pessoas para aquilo que é a psicoterapia pode fazer por elas. E isso tem que ser feito por todos e tem que ser feito, se calhar, por todas as sociedades, se calhar pela ordem, também, no que diz respeito a dizer, nós temos coisas para oferecer e por isso temos que tornar isto mais visível para os outros. Mais uma vez, eu vejo isto de uma perspectiva das ameaças, ou seja, eu acho que as ameaças que existem são verdadeiramente grandes para nós. E vou explicar porquê. Por razões da Federação Europeia, que eu presido, e pelo aquilo que eu venho visto, há um enorme ataque na comunidade europeia a tudo quanto são profissões liberais e ao exercício da profissão liberal. Não é? No sentido, ainda esta semana que passou, houve uma reunião também no Parlamento Europeu, eu não pude estar presente, mas de qualquer maneira eu soube o que é que se passou, mas os ventos da liberalização são sempre no sentido de fazer o quê? De tornar as profissões o mais competitivas entre si, digamos assim, torná-las em negócios, em vez de por isso serem empresas, em vez de serem pessoas individuais, diluindo as capacidades éticas e a resposta ética que se deve ter, e tentar tornar os serviços o mais baratos possível, no sentido de pouca formação para dar umas coisas quaisquer. E isso é uma tendência generalizada. Associada a isto, há por trás, e eu não tenho muito jeito para teorias da conspiração, isto são coisas que eu vi. Há, por acaso, um grande interesse em que tudo isto passe para seguros, não é? E aqui há um outro problema que eu te quero tocar. Ou seja, em alguns países, quer-se que a regulação, seja ela feita por ordens, sociedades terapêuticas ou outra coisa qualquer, de alguma forma desapareça, para que seja basicamente assegurada por, eu vou junto a uma seguradora, eles pagam no caso de eu fazer um disparate ou não. Isto até se põe para engenheiros em alguns países, ou seja, não interessa se ele é engenheiro, se é formado com X anos, não sei quantos. O que interessa é que uma companhia de seguros, ou se eu quiser fazer um prédio, alguém me está disposto a pagar ou não. O que significa que nós, em vez de prescindirmos da nossa regulação de qualidade sobre a qual nós conhecemos, para dar às companhias de seguros. Okay? Isso é uma perspectiva verdadeiramente terrível. Eu acho que a melhor regulação é a autorregulação e por isso defenderei sempre isso. Com isto, quero dizer que um aspecto, e isto é um bocadinho jogar na dimensão num jogo difícil, uma das formas de acesso é através de comparticipação. E estes aspectos são muito importantes, ou seja, a forma de alargar a prestação é através de comparticipações maiores relativamente a este tipo de processos. E por isso, se calhar aquilo que eu acho que é fundamental continuar a fazer e a insistir, e nós aqui começamos com uma companhia de seguros, etc., é dizer, nós temos aqui algo que é útil para as pessoas, que faz recuperar este dinheiro todo, e é evidente que faz. Os 600 bilhões não são uma ficção. E por isso, temos aqui alguma coisa que é muito válido para vocês e que se calhar merece a pena ser mais divulgado, mais aplicado e mais comparticipado como tal. Porque, mais uma vez, nós não temos nada a temer dos custos, dos estudos de custo e efetividade. A maior parte deles são muito bons, são extraordinários e por isso, mesmo o argumento economicista, se for aplicado, é a nosso favor. Porque, agora, as pessoas não sabem isso. O que eu tenho notado é que não sabem isso. E por isso, para o futuro, eu diria que, mais uma vez, falar para fora, educar as pessoas sobre o que é que a psicoterapia tem para oferecer, e muito, cada vez mais, e aumentar o acesso, seja pelas coparticipações, seja por participação maior em serviços públicos, e aqui estou a falar público e privado, que faz das duas maneiras, não é? Público, privado e social, naturalmente, os três setores, mas tendo a maior capacidade também de implantar aí respostas, e por isso é uma luta que não dará conta daquilo que será esta enorme. Eu vejo isto sempre como umas imagens de como um rio avassalador e nós como uma espécie de balde a tentar desviar o rio. E custa-me um bocadinho. Mas quer dizer, se formos muitos baldos, se calhar a gente até faz alguma coisa assim simpática. E por isso temos que fazer crescer isso, porque
Os números, mais uma vez, de mal-estar, de perturbações, coisas são gigantescos. São gigantescos. Nós nunca vamos conseguir chegar a isso. Só para introduzir uma coisa, não sei se depois haverá no futuro. Claro que hoje em dia, eu tenho andado, nestes últimos tempos, a estudar muita coisa sobre inteligência artificial e as respostas da inteligência artificial, que até hoje em dia já se põem para a psicoterapia, algumas coisas que respondem são completamente primitivas, por isso podemos estar descansados por enquanto, porque o boneco aparece para dizer qualquer coisa, eu faço-lhe uma pergunta mais, digo que dormi bem ou dormi mal, e ele a certa altura já está todo confuso, e por isso não há preocupações com isso, mesmo em versões muito curtas. Mas a velocidade a que se evolui é grande, e por isso quero dizer que neste momento, não é na psicoterapia, mas não sei se é mais fácil, porque eu não acho que seja mais fácil, mas no recrutamento e seleção a inteligência artificial já está a ser feita com muito sucesso e há grandes companhias, neste caso russas, que estão a fazer isto com muito sucesso. A mesma pessoa da inteligência artificial entrevista 1.500 pessoas num dia. 1.500 pessoas num dia. Telefona, marca a entrevista, fala, etc, etc, etc. E as grandes empresas que trabalham na Rússia, Adidas, internacionais, Zara, etc., já só utilizam isto. Por isso, estas coisas estão a uma velocidade estonteante. Eu creio que, mais tarde ou mais cedo, vai aparecer um psicoterapeuta deste género e que as pessoas vão tentar... Não me custa acreditar. Depois, o que é que ele faz é outra conversa. Não faz 1.500 consultas, mas isto põe um problema, que é a questão que se põe nisto. Quem é que está a montante disto? E aí nós podemos estar fora do jogo ou dentro do jogo. E eu aí acho que nós temos de estar dentro do jogo. Pelas questões éticas, em primeiro lugar. E depois, no caso de ser feito, connosco. E não fora. Isto está a ser feito por pessoas completamente fora. Já vi. Bom, eu por um lado fico muito satisfeito de sentir que estamos bem representados e a defender a nossa classe, mesmo a nível europeu. E acho que falou duas coisas que me preocuparam, ou que me são caras em particular. Eu devo confessar, por exemplo, mesmo de facto nas áreas onde me movo um pouco, eu sei, por exemplo, estas comparticipações, não é? São muito comuns na Alemanha, ou na Suécia, ou em alguns países nórdicos, em relação ao campo psicoterapêutico, menos de natureza analítica. E têm tido um grande impacto até no seu desenvolvimento do trabalho de colegas, etc, etc. E ligados inclusive à investigação, são feitas com bastante rigor, têm muitos trabalhos associados inclusive a de validação, aquilo que falou, estão sempre bastante preocupados com isso. Mas introduzem depois, a médio e longo prazo, uma questão que há pouco também comentou, que é uma preocupação de facto, que é que a certa altura, aquilo que rege de facto a direção, quer do campo de investigação, quer do campo até de natureza clínica, é muito mais em função de uma questão de natureza económica, do que um pensamento de natureza, vamos pôr assim, psicoterapêutico ou psicológico. E isso, a certa altura, perverte completamente o próprio trabalho dos colegas e das sociedades e cria questões bastante complexas e difíceis de dominar e de entender a certa altura, dada o número de variáveis também que acaba por interferir. Eu gostaria apenas de introduzir ainda uma outra tónica, falou das grandes intervenções ou questões de natureza política a nível europeu. Eu ia pôr isto a um nível um pouco mais pessoal. Pessoal não é meu, mas do isolamento inerente ao trabalho do psicoterapeuta. E de sentir-se, eu de facto também estou bastante descansado em relação ao caráter formativo das sociedades que vou conhecendo, não é? Que me garantem minimamente que alguém que esteja inserido na sociedade tenha feito a formação, provavelmente é um terapeuta que não faz mal e não faz asneira, o que já é uma coisa importante, acima de tudo que está inserido num grupo que permite de alguma maneira também precaver, prevenir, poder desenvolver outro tipo de competências, aperceber-se, enfim, da complexidade do que é que está a fazer. Mas, de facto, fora isso, do ponto de vista de natureza pessoal, social e económico, para o próprio, não é para a função que exerce, para a vida pessoal do psicoterapeuta, eu sinto, por vezes, de facto, não podemos cair numa profissão que é profundamente isolada do ponto de vista profissional e social. E aí eu penso que também algumas sociedades têm cumprido algum papel para além da natureza formativa e científico, e acho isso fundamental, e sinto que também a ordem, provavelmente, tem um papel que poderá ter uma importância fundamental
na integração e no suporte de natureza social, de não se sentirem tão isolados, tão frágeis do ponto de vista económico, que me parece também muito importante e poderia ser pensado para um futuro relativamente próximo. Esta questão do isolamento do psicoterapeuta, já passo para as questões de como abrir portas para a psicoterapia, mas esta questão parece-me extremamente importante, até para a qualidade do trabalho. E eu trazia uma questão que não foi muito focada quando falámos da formação, que é não só a formação contínua no sentido de mais informação, mas o cuidado com os psicoterapeutas numa fase adiantada do seu trabalho, que não precisam de mais informação, mas precisam exatamente de um espaço de interação. E eu penso, de alguma maneira, a Ordem está a cuidar disto em relação à intervisão, já nem falo de supervisão, porque há um momento que pode não ser bem a supervisão, mas a possibilidade de partilha e de grupos de encontro neste sentido, de cuidar do cuidador, que é o psicoterapeuta. Acho que parece uma questão a que sou particularmente sensível. E não é nada difícil. Eu conheço alguns grupos de encontro a este nível, faço parte de um internacional e que de facto traz uma riqueza muito grande, porque traz também a riqueza da diversidade de funcionamento em relação a cada uma das sociedades. Das sociedades países, digo, não é? Não só das sociedades de formação. Porque mesmo e já agora dentro das sociedades de formação, porque dentro de cada um dos nossos modelos há submodelos imensos. Eu, por exemplo, na Sociedade de Psicodrama, neste encontro, neste grupo a que pertenço, e nós somos 12 de 12 países diferentes, cada um tem uma noção completamente diferente do que é o psicodrama. E nós vemos-nos muitas vezes a discutir e a dizer, não, mas psicodrama não é isso. Até que tivemos que encontrar um momento em que o respeito pelo que é isso tivesse que estar presente, porque cada um de nós, exatamente com diferentes outros olhares, traz outros modelos associados e, portanto, cada um leu o modelo à sua maneira. Mas não, eu li que... o autor que foi lido também é lido por quem lê de uma outra forma. E isto é muito interessante. Esta discussão entre todos é muito rica para o nosso crescimento como psicoterapeutas. Tocou-me isto particularmente. Com certeza. A provocação é esta. Eu acho isso muito interessante e, então, se calhar, todas as sociedades experienciamos isso. Mas isso é bom para um discurso interno. Porque quando se vai para o discurso externo, isso só nos enfraquece. E essa é a provocação, não é? Porque quando alguém não sabe explicar o que é que faz fora, para alguém que está sempre a descontar-nos, e começamos com estas coisas, as hesitações, e os seus, e os mas, e o autor, não sei quantos, as pessoas largam fora e dizem, eu não quero nada com esta gente. Porque é tudo coisa. E por isso eu acho que isso é muito importante como processo e reflexão, e reflete aquilo que somos nós, questionadores por natureza. Uma coisa, quando saímos fora, isso é uma estratégia suicida, acho eu. E por isso, do ponto de vista daquilo que é não sabermos definir isto. Eu vou dar um exemplo. Na EFPA, a certa altura, tivemos necessidade de fazer uma definição sobre isto. Psicoterapia, o que é psicoterapia e tal. E puseram-se, depois de uma Assembleia Geral, não sei quantas pessoas foram, 40 ou 50, juntas a tentar encontrar uma definição, que é uma definição deste tamanho, que se dá, que se envia para as organizações, etc, etc. E que, de facto, qualquer pessoa se perde, mesmo assim, que foi o mais curto que se conseguiu, e qualquer pessoa que tenha que decidir aquilo, perde-se um bocado naquilo. E ainda por cima ainda tem uma citação. Para começar, ainda tem uma citação científica lá pelo meio, que é uma coisa que ninguém está habituado. Nós estamos, mas os outros não estão. E por isso, eu acho que esta questão eu vejo sempre o que é que fazemos internamente, que eu estou totalmente de acordo, e o que é que fazemos externamente, que tem que ser uma frente mais unida, se quisermos, no sentido de mostrar uma face do que é que nós fazemos enquanto psicoterapeutas, como é que ajudamos, numa linguagem bastante mais fácil e que não confunda muito as pessoas. Eu sou completamente de acordo, porque estamos a falar da diferença em termos... Está para cima. Já está. Em termos macro e em termos micro, não é? Porque, de facto, em termos macro nós estamos todos a dizer a mesma coisa, mas depois, quando vamos à especificidade, há ali variações. E aqui estou a pensar sobretudo no cuidado do psicoterapeuta. Para fora não interessa, mas, de facto, deveria até haver uma valorização disto, porque é alguém que está em constante reflexão sobre a sua prática. Mas estou completamente de acordo com o lugar onde cada uma destas questões deve ser colocada.
Em relação a abrir portas, eu penso que, para além do que aqui já foi dito, pouco mais acrescentaria, a não ser responsabilizar cada um de nós no lugar onde está, sobretudo quem trabalha em espaços públicos, de poder criar. Eu ia usar a palavra impor, que não é o certo, é impor fazendo, mostrando que é fazível. O que às vezes é muito difícil com as horas que se tem, e eu já estou a ver que a devolução vai ser essa, não é? Quando os pedidos são para ver as pessoas em 10 minutos ou 15 minutos, mas há colegas com uma capacidade extraordinária de, ainda assim, com tudo isto, fazerem um trabalho sério e rigoroso dentro de um tempo mesmo de relógio digno para a relação humana. E se calhar fazer um levantamento destes casos de sucesso que têm acontecido nos serviços públicos seria útil para todos podermos fazer mais e podermos oferecer repetir estas experiências. E em Portugal nós temos alguns casos destes, quer nos centros de saúde, quer nas instituições hospitalares. Eu estou a pensar, por exemplo, por outro lado também, os serviços gostam muito de apresentar, de ser modelo. E, portanto, pensarmos em formas de os ajudar a ser modelo naquilo que o serviço pode oferecer, pode aumentar também o espaço das psicoterapias. Nós somos, eu não sei dentro das outras sociedades, mas em relação à sociedade de psicodrama, habitualmente Portugal, na Europa, é um país modelo, porque nós temos nas nossas instituições hospitalares, em muitas delas, quer no Porto quer em Lisboa, grupos de psicodrama a funcionar. Isto só existe em alguns países da Europa, onde o governo, após toda a avaliação que foi feita e a apresentação que foi feita dos estudos evidence-based, então conseguiram aceitar. E são pouquíssimos. É a Áustria, e são mais 2 ou 3. É a Espanha e há mais 1 ou 2. Portanto, Portugal, de facto, a esse nível, e não há de ser só neste modelo, não é? Eu conheço aquilo que se passa na Europa também a este nível, é modelar. Ora, isto seguramente também tem a ver com outros modelos e é porque se pode fazer. É porque se pode fazer nas instituições. Isto teve a ver com algum orgulho dos diretores de serviço que gostavam de mostrar à instituição hospitalar que tinham estas possibilidades e que tinham esta diversidade de intervenções. Então, também há aqui uma capacidade de usar esta necessidade humana de ser um serviço de ponta e, por que não, usarmos esta possibilidade com tudo o que tem a ver com esta relação custo-benefício que está já validada. Mas acho que ainda faltam mais ideias, não é? Deixa-me voltar um bocadinho atrás em relação a esta preocupação que é um pouco recorrente em relação à integração. Na linha da provocação um pouco, e acho que concordarão comigo, eu não vejo grande problema que também possa haver um registro diferenciador. Eu não conheço nenhuma área científica, vocês olhem mesmo para as ciências exatas e vão se reunirem 3 ou 4 especialistas, provavelmente eles têm diferentes visões e linhas de trabalho muito pleno. Se a gente ver a discussão, por exemplo, mesmo no campo da engenharia, em campos que são muito concretos, de alguma forma, ou muito exatos, supostamente, têm linhas de compreensão da atuação que divergem um pouco. E eu acho que até é bonito, se quiserem, belo, ou inerente ao ser humano, a particularidade de poder coexistir com o conflito. É inevitável, de alguma maneira. Portanto, não, e pelo contrário, até sinto de alguma forma que é um estimulante, muitas vezes, para o debate, para a compreensão e para abrirmos um pouco o nosso olhar, independentemente de concordarmos ou não. Portanto, é um fator evolutivo, de alguma forma. Em relação à abertura que se falava, eu também sinto, de alguma forma, que em termos institucionais, a experiência que vou tendo é que, na realidade, existe um acolhimento da possibilidade de poder organizar algum trabalho de natureza psicoterapêutica. Na maior parte das instituições por onde tenho tido contactos, onde isso é uma realidade, é fácil. Eu sinto que é relativamente fácil, do ponto de vista institucional, poder abrir espaço
para um trabalho dessa natureza. Talvez o feedback que vou tendo é o poderem sentir-se um pouco esmagados, não propriamente pela inoportunidade, mas sim por as questões do cansaço, de alguma forma, ou de exigências até de natureza burocrática, mais do que outra natureza. E que, pelo contrário, o poder, quando há essa oportunidade ou esse entusiasmo, o poder de organizar é muito gratificante e dão-no gratuitamente, de alguma maneira, não é? No acrescento de horas em função disso. E acho, de facto, eu também sinto que é relativamente simples e tranquilo poder realizá-lo no nosso país, não é? Agora, voltando a essa questão da integração, eu vivo também muito satisfeito e muito confortável com isso. Quer dizer, eu acho que eu vejo isto assim como uma espécie de orquestra. Uns tocam violino, outros tocam outra coisa. Todos fazemos música e por isso temos o nosso instrumento e vamos tocando. E por isso não vejo mal nenhum que cada um tenha o seu instrumento e vá tocando a música. Depois você escolhe o vosso. Eu já escolhi o violino, por isso. mas de resto, fazemos a música de maneiras diferentes. Agora, eu acho que, até porque o que aconteceu foi que havia as sociedades todas de psicoterapia. Depois começou-se com os modelos de integração, já havia quase tantos modelos de integração como modelos de psicoterapia. E depois vai-se fazer os modelos de integração da integração, a certa altura. Eu não tenho nada contra. Agora, há uma questão que é sociológica destas coisas, que é das profissões, que é do nosso grupo de referência, que é simpático e afetivamente a nossa sociedade, que é um ponto de encontro, que é um ponto de suporte para as questões até de cuidar do outro. As sociedades têm essa função também. Nós estamos lá, reconhecemos as pessoas, acompanhamos, e isso acho que vai continuar, sem problemas absolutamente nenhuns, e muito bem, desde que se vai introduzindo os fatores, como se falou, da investigação, o conhecimento destas coisas, porque depois a forma como se faz é interessante, até porque há um estudo muito interessante do Bergin Lambert que mostra que os terapeutas experientes das várias escolas são muito mais semelhantes entre si, curiosamente. É por isso alguma coisa andamos a fazer aqui que é interessante. Agora, se isso tem que acabar todos de mãos dadas a dançar e a cantar o Kumbaya, não de maneira nenhuma, não acho que tenha que acontecer nada disso, porque há referenciais que são referenciais importantes, históricos, sociológicos, da profissão, de reconhecimento, e isso funciona extraordinariamente bem. E por isso não creio que isso vá desaparecer tão cedo. Há formas de o fazer, também há preferências, há estilos, há uma série de coisas que são respeitadas pelas próprias sociedades. Mas eu acho que, sobretudo, há um avanço que seria muito mais difícil se tivéssemos uma única sociedade a fazer tudo durante não sei quanto, quer dizer, seria estranho que assim fosse. Não me perturba nada isto, desde que o diálogo seja feito. E agora, só contar brevemente a história. Nos anos 80, eu organizei uma coisa de psicoterapias com várias sociedades, eu não vou citar nomes, fico para as minhas memórias depois, mais tarde. E lembro-me que era impossível, muitas vezes, sentar pessoas à mesma mesa. E como não havia telemóveis na altura, e tinha que se telefonar para o hotel e não sei o quê, havia alguém que perguntava, essa pessoa já chegou? E eu disse, não sei se vem, se ele não vai eu não vou. Não é? E por isso, nos anos 80 era assim, ainda muitas vezes, em que as pessoas diziam, vou ou não vai? Ninguém se sentava à mesa com os outros. Hoje em dia, não só as pessoas se sentam à mesa, como vão aos mesmos encontros, como falam sobre estas coisas, como estão aqui a falar. Por isso é um avanço extraordinário e isso acho que é a forma de o fazer. Não precisamos nos fundir, até porque essa fusão seria uma coisa estranha, um objeto estranho, não é? Mas não precisamos disso. Acho que nestes anos todos, nós já todos acompanhamos estas coisas, significa que temos alguma idade. Mas eu lembro-me que era impossível sentar pessoas à mesa. As pessoas não falavam sobre isso. Eu costumo dizer aos meus alunos que estava naquela fase em que os rapazes têm de medir o tamanho da coisa, porque a minha é maior que a tua, não é? E por isso andavam muito nessa fase. E isso desapareceu. E eu acho que isso é muito importante. As pessoas hoje sentam-se, vão ver, os alunos vão... Nós temos formações na nossa sociedade, convidamos muitas pessoas de outras para vir falar, vamos a congressos diferentes. E esta vai trazendo um lado que é a integração que cada um também faz. Mais do que o seu ter um modelo, mais um modelo de integração, porque a integração, depois cada um descobre como é que a faz, não é? Portanto, à medida que vai crescendo, não é? Enquanto terapeuta. Queres falar, Gabriela? Aqui, relativamente a esta questão da integração, do modelo integrativo, há qualquer coisa que eu acho que falta a esse nível, que é um modelo que traduza, mais do que integre, que traduza
as semelhanças entre todos os modelos. É um bocadinho nesta linha, mas que isto fosse mais objetivo. Nos modelos que podem, por exemplo, em psicodrama, particularmente neste, porque existe o psicodrama psicanalítico, existe o psicodrama experiencial, existe o psicodrama que de alguma maneira integra as outras diferentes correntes, eu observo que nós não temos a mesma linguagem de todo. E que há uma fórmula, a parte mais técnica é aproveitada, e Moreno nisso só fazer essa riqueza de que tudo se chama psicodrama, mas depois nós fazemos qualquer coisa de semelhante em termos de técnica, mas a leitura, a gramática de leitura, aquilo que cada um faz, depois é completamente diferente. Mas era importante mostrar que em algumas coisas é muito diferente, noutras nem tanto. Por exemplo, eu não queria especificar aqui a diferença entre, por exemplo, o que é a tela, que é um conceito do psicodrama, e o que é a transferência, que é um conceito da psicanálise, que parece que são a mesma coisa. Não são, mas são próximos, e era preciso mostrar qual é a proximidade e qual é a diferença. E eu penso que nós, de facto, temos muito mais semelhanças do que diferenças, todos os modelos, mas isto está por fazer. Este personagem que será o tradutor, não sei, que penso que não é propriamente a integração, é ainda alguma coisa antes disso, provavelmente. Não é depois disso, é antes disso. E a partir daí, então, se poderia fazer um modelo transteórico ou qualquer coisa mais para além, mais integrativa. Só uma coisa simples, que eu acho que ainda não foi, pelo menos, colocado o nome aqui, que estava a ouvir e estava a pensar nisso. Que eu acho que é uma coisa inerente à formação de um psicoterapeuta e também ao próprio trabalho como psicoterapeuta, que é uma questão identitária. E isso é um trabalho muito pessoal, de exigência pessoal, que eventualmente as sociedades onde estão inseridas, ou eventualmente até a ordem, poderá fomentar de alguma forma, mas que exige um trabalho de natureza pessoal que eu diria que nunca termina. E que condiciona de alguma maneira, ou influencia pelo menos de forma determinante, a maneira como eu posso olhar para uma determinada realidade, quer dentro do espaço de trabalho, como psicoterapeuta, quer mesmo até outras realidades fora do espaço do consultório. Não é? E isso é algo particularmente rico, mas particularmente difícil também de poder garantir que o colega possa ter todas as condições para a exigência desse trabalho. A passagem, a palavra assistência, para porem algumas questões, se assim entenderem, eu só pedir a cada um de vocês que estava aqui a ouvir-vos falar e estava a pensar daqui a 30, 40, 50 anos, não sei bem, os nossos filhos, netos, quando eles estiverem aqui reunidos aqui ou noutro sítio a falar um bocadinho sobre isto da psicoterapia, o que é que acham quais são os assuntos que acham que eles vão estar a debater? Só assim, linearmente, o que é que acham, enfim, fazendo um pouco de futurologia, quais é que acham que vão ser as temáticas centrais? Só enunciar 2 ou 3 antes de passarmos depois a quem quiser levantar algumas questões. Quer começar agora, professor Telmo? Não? Tenho que pensar primeiro. Posso especular. Rui. Então usamos esta questão para o fim, para terminar então. Então vou passar a palavra a quem quiser colocar alguma questão. Já há uma pessoa. Duarte, assim posto vai ser complicado. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de, uma vez que o tema... O meu nome é Susana Catarino, trabalho na área institucional e privada e estou aqui enquanto psicoterapeuta, fazendo parte do grupo de trabalho que se tem vindo a desenvolver. Eu gostaria de ir ao ponto-chave que de facto nos traz aqui hoje, que eu acho que nos devemos centrar, que são os desafios e a tal abertura que tanto aqui se fala. E eu não quero estar a teorizar porque não é esse o meu papel aqui. Gostaria de contribuir com aquilo que é a minha experiência e um caso muito concreto, muito prático, uma vez que tenho estas duas, trabalho no privado e na parte institucional. Eu peço desculpa desde já por qualquer... Estou extremamente cansada hoje, exatamente por todas estas questões, mas isto para dizer o quê? A Ordem atribuiu a especialidade, neste caso aos psicoterapeutas. Eu acho que há muito a fazer na parte institucional, porque assim, de facto, as sociedades estão a fazer o seu papel. Eu, enquanto psicoterapeuta na sociedade, continuo a desempenhar o meu papel, não só a nível de formadora, como a fazer no consultório,
Mas na parte institucional onde eu trabalho, há muitíssimo a fazer. E eu não vejo de que forma é que esta especialidade a este nível é que eu a posso, porque eu sozinha não sou um agente de mudança a nível institucional. Preciso de um apoio, preciso de um tal chapéu, entre aspas, que me permita exercer no campo institucional, que é um meio tão necessitado, que é uma porta aberta, mas que não está a ser, é um potencial que não está a ser usado a esse nível. E eu acho que cada um de nós, mais que não seja, podemos ser agentes de mudança a este nível. Se por algum lado a Ordem atribuiu esta especialidade, eu acho que é nas próprias instituições que deve haver um diálogo. O diálogo deve ser não só entre as sociedades e as universidades, que é um outro patamar, mas também entre a Ordem e as instituições. Porque há muito que fazer a vários níveis e em diferentes faixas etárias. Eu gostaria muito de fazer esta mudança a nível institucional, mas continuo exatamente a exercer o mesmo papel que exercia. Não exerço porque eu faço por mudar, não é por aí. Mas não sinto grande apoio em ter a especialidade X ou Y. E eu acho que se podia fazer a diferença. Mas sozinha é impossível. Obrigada. Antes de mais, eu gostava de agradecer a vossa presença e participação. Foi claramente ao encontro das nossas expectativas, portanto, muito obrigado. Eu tenho receio que vocês não consigam responder à pergunta dos 50 anos, porque daqui a 50 anos vão estar robôs de inteligência artificial, digamos, a discutir a psicoterapia. Tenho algum receio, mas pronto. Eu hoje, a propósito, até é coincidência, mas eu estive a fazer um exercício de aritmética, um bocadinho para traduzir a questão dos números grandes em termos da saúde mental. Então, eu peguei nas prevalências de saúde mental e calculei o número de portugueses que hoje em dia têm problemas de saúde mental. E cheguei a um determinado número, dividi por 2, porque estou a partir do pressuposto que metade não ter a capacidade ou a indicação para psicoterapia, e depois dividi esse número pelo número de psicólogos que trabalham no SNS, assumindo que eles só faziam psicoterapia, que é algo que não é desejável, e nem é possível, porque não faziam outra coisa senão psicoterapia. E então, admitindo que não haviam novos casos de perturbação de saúde mental, se eu marcasse hoje uma primeira consulta, a minha segunda consulta seria daí a 2 anos. Okay? E isto é uma estimativa muito conservadora, portanto, os números, em termos só de questões de saúde mental, são mesmo avassaladores. E, portanto, a minha pergunta era: se dentro do formato tradicional eu, tendo uma consulta agora, só poderia ter daqui a 2 anos, no fundo, que alternativas concretas é que vocês propõem, no fundo? E esta seria a minha questão. E mais uma vez, obrigado pela participação. Olá, boa noite. Chamo-me Rui Pedro, sou da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Quero começar por vos agradecer este debate que me pôs a pensar muito e me queria partilhar convosco algumas coisas que me puseram a pensar enquanto ser humano, que é uma coisa diferente, que é eu ser indivíduo, eu ser membro de uma entidade que é a humanidade e eu ser enquanto ser no mundo. E enquanto entidade, eu vivo num mundo que está em mudança acelerada. E, portanto, isso coloca-me uma questão de qual é que é o meu papel neste mundo. É travar essa mudança ou é acompanhar essa mudança? Às vezes, quando ouço estes debates e quando ouço as questões da regulamentação e todas as tentativas que nós fazemos em termos de tentar harmonizar um trabalho que seja coerente e que represente o papel de uma ou de várias sociedades, ou de uma entidade, neste caso é a entidade de psicoterapeuta, a minha questão é que, às vezes, quando nós pensamos isto, pensamos para aquilo que nos é comum e, portanto, tentamos definir uma entidade nesse sentido.
Mas, no mundo em que está em constante mudança, se calhar o que nós temos que olhar não é para aquilo que nos une, mas para a questão daquilo que está a acontecer, que é a diversidade e que é a mudança. Muitas vezes nós ouvimos que, do ponto de vista da ética, nós vivemos num mundo em que a mudança em termos de conhecimento anda mais rapidamente do que aquilo que a ética consegue acompanhar. E, portanto, nós neste momento temos questões que se colocam a nível do desenvolvimento que deixam a ética um bocado ficar para trás. E, como hoje também foi aqui sim referido, do ponto de vista também do desenvolvimento, estão a acontecer coisas que se calhar qualquer dia nós, psicoterapeutas, também somos um subproduto que está a ficar para trás. Portanto, a minha questão é se nós conseguimos conter a enxurrada ou se nós temos que aprender a cavalgar a enxurrada, sendo aqui a enxurrada a mudança. E, portanto, às vezes penso que nós estamos a tentar conter uma coisa que é incontível, que não é possível de conter. Outro aspecto, que é um aspecto particular, quando nós falamos acerca daquilo que se faz em psicoterapia, eu trabalho há mais de 30 anos numa entidade que foi durante muito tempo o maior empregador de psicólogos no país, que foram os serviços de toxicodependência, e, portanto, nós temos uma experiência enquanto serviço ao nível da psicoterapia que é absolutamente única neste país. E tenho imensa pena que ninguém pegue nesta experiência que nós temos e neste trabalho que foi feito e que o estude. Nomeadamente porque este serviço ao nível da saúde e ao nível da saúde mental tem uma particularidade que é, durante muitos anos e em muitas circunstâncias, foi um serviço que foi dirigido no âmbito da saúde, não por médicos, mas por psicólogos. E isto é uma coisa única. Ainda hoje, por exemplo, a região de Lisboa, os serviços são dirigidos por um psicólogo. Na região do Porto, os serviços são dirigidos por um psicólogo. E a psicoterapia sempre foi uma coisa base, uma técnica base utilizada no nosso serviço. E gostava de ver alguém na ordem pegar nesta experiência que considero muito rica. Muito obrigado. Olá, boa noite. Peço desculpa, estou com dificuldades, mas espero não entrar em espirros enquanto estiver a fazer as minhas perguntas. Quero agradecer-vos as vossas reflexões e queria fazer duas ou três provocações, não é? Uma, primeiro, que me é muito cara e que tem a ver com quem sou como professora, como investigadora, como psicoterapeuta, e que tocaram quase todos, mas tocou acima de tudo a Gabriela no início, mas depois pouco, não é? Que é a questão do acesso, e do acesso num contexto de cada vez maior diversidade individual e cultural, não é? E depois ouvi-vos falar de acesso como se acesso fosse oferecer a nossa mesma psicoterapia a baixo custo. Ok? Portanto, a minha provocação é: será que acesso no mundo global é internet e é baixo custo? Se é isso, se são essas as barreiras que nós vemos em oferecer psicoterapia a um mundo cheio de gente que vem da Síria ou de outros sítios onde o self, onde a expressividade emocional, onde as relações de género, onde a religião e a espiritualidade têm outras narrativas que nós temos que incorporar nas narrativas dos nossos modelos, que não foram pensadas nesse contexto, não é? Acesso é só ser mais barato e as pessoas acomodam-se à nossa psicoterapia, por assim dizer. Pronto, é uma provocação, não é? E nisso também a provocação daquilo que eu confio nas escolas da psicoterapia, que sou também otimista, mas ao mesmo tempo queria duas provocações, não é? A questão da ética, não é? Da ética e das definições de boas práticas, não é? O que é que nos preocupa, se é que vos preocupa alguma coisa relativamente à questão das boas práticas? Porque sim, nós sabemos imensas coisas sobre a investigação em psicoterapia quando ela é bem feita. CBT bem feita tem efeitos. Psicodrama bem feito tem efeitos. A psicodinâmica bem feita, a psicanálise bem feita tem. Mas não é sempre assim, não é? E, portanto,
Onde é que entra isso e onde é que entra a nossa visão de se seremos todos, em massa, treináveis para sermos bons psicoterapeutas e para estarmos à altura destes desafios, porque ser psicoterapeuta hoje, rápido, em tempo diferente, em espaço diferente, com utentes cada vez mais diversos a aparecerem nas nossas consultas, etc., é um desafio diferente daquele que era há 90 anos atrás, não é? Portanto, podemos treinar toda a gente, como é que quem vamos ser nós, a nossa classe, mais à frente? São imensas provocações, não respondam a todas, era mesmo só para pensar. Ok. Eu, mais do que questões, gostava de fazer aqui algumas partilhas, pode ser, sobre o futuro. Sim, muito rápido. Tenho normalmente boa capacidade de síntese. O meu nome é Micaela, trabalhei em várias áreas da psicologia, nomeadamente formação, coaching e psicoterapia. Neste momento dedico-me mais à psicoterapia, mas já houve tempos em que era uma atividade muito reduzida. E partilhar convosco que aquilo que mais traz pessoas ao meu consultório normalmente começam por dizer: eu gosto muito de ter feito várias coisas e de perceber o mundo organizacional e também ter a vertente de coaching. Portanto, partilhar aqui um bocadinho que as pessoas, eu acho que valorizam a nossa própria diversidade de funções e termos papéis diferentes. Depois, outra coisa, quando surgiu o Dynamic Coaching, que era o encontro do psicodrama com o coaching, todas as pessoas, psicólogos sobretudo, a primeira pergunta que me faziam é: o que é que isso tem a ver? Acho que é muito difícil de integrar isso. E atualmente faço grupos de psicodrama em MDR e quase todos os psicólogos, porque outras áreas, perguntam-me o que é que isso tem a ver. É muito difícil de integrar isso. E também deixar aqui um bocadinho esta reflexão que eu fiz ao ouvir-vos, não é? Que é, pronto, também pode ser as pessoas com quem me cruzo, porque os meus amigos ou pessoas com quem trabalho diariamente já conhecem a forma melhor como eu penso e já não me fazem esse tipo de comentários. Mas psicólogos que não me conhecem tão bem ou que eu me cruzo em contextos mais formais fazem-me estas perguntas e um bocadinho também uma provocação construtiva. Se não vamos integrar tudo à força, porque não faz sentido, também se calhar faz sentido fazer ou dar oportunidade às pessoas que fazem integração de poderem pensar diferente. Última partilha. Pertence à Sociedade Portuguesa de Psicodrama, desde que saí da Faculdade de Psicologia em 99, fui logo para lá. Está aqui uma das pessoas também que eu aprendi imenso e admiro imenso, e pertenço sobretudo à Associação de MDR Portugal, que também está aqui representada no seu presidente. E, sinceramente, gosto muito de pertencer a estas duas sociedades, mas já tive muitos episódios na minha vida em que acho que as pessoas podiam sentar-se na mesma mesa e discutir mais os assuntos. Inclusivamente, na última Associação MDR Portugal, houve 2 listas e, na minha perspectiva, limitada em minha, se nos estivéssemos sentados todos à mesa, não teria que haver 2 listas. Portanto, acho que as pessoas têm, de facto, muito mais possibilidade de conversar e partilhar as suas perspectivas e percepções. Para o futuro correr melhor. Muito obrigada. Não sei quem é que quer começar aqui a comentar um pouco as respostas. Parece que estão a passar para si. Parece. Bom, eu não vou. Algumas coisas foram partilhas e comentários, por isso não quero comentar particularmente isso. De qualquer maneira, rapidamente, até para pedir, eu acho que a questão que pôs é muito importante, porque há muita coisa que se perde, né, naquilo que são as histórias de Portugal, dos serviços, etc. E tenho muita pena que eles não tenham sido estudados. Até seriam boas teses de doutoramento, no mínimo, para que, se fosse lá, pegasse nas coisas,
nos dados, entrevistar-se pessoas, etc. Há tudo isso que pode e deve ser feito. Isto é pena porque não há uma grande tradição em Portugal. Esta história de não nos inscrevemos, como dizia o outro, é uma chatice. E é pena porque, de facto, há imensas experiências, há imensos serviços, há imensas tradições extremamente importantes. Eu nem sequer eu não tenho qualquer pretensão dos 30 ou dos 50 anos, porque só para lembrar que há uma série de profissões hoje em dia que não existiam há 15 anos, nunca ninguém pensou que elas iam existir, e por isso, daqui a 30 ou 50, a aceleração é tão grande que eu não sei se estaremos cá. Na melhor das hipóteses, pegando na coisa, nós teríamos nas máquinas que autoaprendem, teríamos uma coisa interessante, que era os nossos cérebros juntos, todos, num avatar que tinha aprendido e tinha computado tudo aquilo que nós fazemos de melhor, não é? E não precisamos de 3 pessoas e é muito mais barato. Estão aqui a falar com todos os cérebros juntos de um conjunto de psicoterapeutas com uma máquina de autoaprendizagem. Isso não é tão estranho como isso, porque já se pode hackear cérebros, já se pode fazer hacking de cérebros em alguns processos. Quer dizer, eu não vou entrar por aí. Por isso, se calhar daqui a 30 ou 50 anos temos o melhor de todos nós aqui, era a perspectiva melhor de todas, não é? Que alguém pudesse ter isso. Pelo menos este é verdadeiramente otimista. De qualquer maneira, eu não consigo deixar de ser muito realista naquilo que são as minhas preocupações e vão sempre para a mesma questão, ou seja, respondendo à questão, temos que travar ou temos que... Essa é a questão central, sem dúvida. Eu acho que a gente podemos travar o que quisermos, quer dizer, não interessa, quando está numa enxurrada, como se sabe, a força da água é tão grande que vamos para a frente, não é? Podemos travar, mas não conseguimos. E por isso a melhor estratégia para mim é tentar ir da melhor maneira e dizendo o que temos a dizer. E por isso significa, mais uma vez, falar, estar presente nestes processos, falar das questões éticas, muito das questões éticas, das novas coisas que estão-se a fazer, participar, etc. Porque não me parece, eu acho que a questão de que o mundo é mais diverso, para mim não é uma garantia. Eu acho que ele pode estar, mas não é uma garantia. E nós sabemos isso melhor que ninguém, os psicoterapeutas. Mas eu acho que seja uma garantia. Vejo cada vez mais com preocupação algumas coisas que tentam igualar. E por isso, matar isso, por isso, esse reconhecimento não me parece adquirido e garantido. Por isso, a defesa das questões éticas, da questão da diversidade, sem dúvida, e das questões culturais, como questão central, não me parece que sejam nada garantidos. E por isso, este debate nós temos que cavalgar, no sentido que foi dito. Temos que estar lá a fazê-lo. E eu vejo muitas vezes pessoas dizer, eu não quero ter nada a ver com isso, eu não quero ter nada a ver com isso. E esta demissão para um canto, provavelmente para o canto das elites, é perigosa quanto a mim. E por isso, eu prefiro estar no combate. E não tenho nenhuma preferência por 2 listas ou 3 ou uma. Por acaso até nem gosto de uma só, não é? Por uma razão simples. Sempre houve esta tendência, em Portugal não tem nada contra, nem sei o que é que se passou, por isso estou completamente livre disso. Esta coisa da União Nacional é uma coisa que sempre me custou um bocadinho. Privilegio a diferença e acho que isso cresce muito com estas coisas. Não sei se foi por boas ou mais razões, não interessa. Acho que não estou preocupado com isso. O que interessa-me é que o processo continue, não é? E que às vezes é 1, é 3, é 5. Nós todos temos que viver com isso. E esta diferença acho muito construtiva também, para todos os efeitos, como o Rui, aliás, dizia. Não, eu sentia como um pedido de apoio, não é? Porque para não estar sozinha na instituição, mas penso que a resposta é exatamente esta, como é que noutras instituições nós podemos ir buscar formas de funcionar. E o colega falou ali da questão da toxicodependência, do serviço público. Eu estou-me a lembrar, há poucos dias estive na Santa Casa da Misericórdia, já não é um serviço público, mas é um serviço grande, tem uma organização absolutamente extraordinária dos psicólogos e da psicoterapia. Fiquei absolutamente surpreendida. É também, eu penso, um case study neste sentido. Como é que se pode fazer? Sim? Então há mais! Não está sozinha, provavelmente, não é? Mas, pelos vistos, tem lá um grupo grande de pessoas a quem pode pedir ajuda e o que está a fazer aqui é também publicamente, como é que se pode maximizar em cada uma das instituições. Parece-me que foi o seu apelo. Não sei se há alguém em especial, se há alguma instituição em especial ou se aqui aos colegas. Acho que foi a questão inicial de vamos conhecer formas de funcionar.
alargar e ir ali saber, e penso que já se sublinhou isso, este aspecto, não é? E tivemos aqui uma pública. Eu também estou de acordo que a sua questão é absolutamente fundamental. Avançamos ou resistimos? Não estou exatamente de acordo, exatamente, que só possa haver uma posição. Eu acho que podemos fazer as duas simultaneamente, sabendo que, naturalmente, o resistir é por pouco tempo, não é? Mas enquanto pudermos, eu acho que não podemos deixar de o fazer. E eu penso que nunca poderemos deixar de funcionar como achamos que devia ser, podendo encontrar novas formas de funcionamento. E aqui passava para as questões que a Carla tinha colocado. Por exemplo, as guidelines são fundamentais. Quando nós podemos, como é que podemos, de alguma maneira, fazer algum controle de algumas práticas? A guideline é um elemento fundamental. Para quem precisa de uma maior organização e se calhar para todos nós numa determinada fase da vida até podermos libertar-nos um pouco delas próprias e construirmos novas formas de funcionar mais integrativas, mas que é um processo mais longo no percurso. Relativamente à questão do acesso, eu estou completamente de acordo, mas não tenho nenhuma resposta. Isto é, porque vai depender de cada um poder encontrar novos lugares de oferta. Não sei como é que isto se poderia fazer em relação aos serviços que estão montados, não estou a ver que esses possam dar resposta, ainda por cima com a questão que o David trouxe, que me parece uma questão importantíssima, no sentido agora de um risco. Não sei se era esta a aproximação de riscos que falávamos há pouco. Nós temos que encontrar, provavelmente, posta a questão desta maneira, só as questões dos psicoterapeutas não chegam, nós não chegamos, e então estão a abrir-se novas questões. Quem são? E eu, nas leituras que fiz para aqui, provavelmente todos têm acesso, porque ele aparece logo nas primeiras buscas da Google, houve um questionário feito a vários terapeutas exatamente sobre esta questão do futuro da psicoterapia, e uma das grandes questões que aparecia é que quase todos consideravam que outros profissionais vão começar a fazer apoio nesta área, provavelmente com aspectos mais reduzidos. Técnicas mais dirigidas, questionários que possam dar resposta. É a resposta que eu acho que não é boa, mas com 2 anos de espera, o que é que vai acontecer? São os assistentes sociais a entrar com formações possíveis, são as enfermeiras, os enfermeiros ligados à psiquiatria. Estas são as respostas que ali se encontraram. Eu diria que isto não é bom, porque é pelo menos, não é? Vamos oferecer qualquer coisa para tapar um buraco. Não é a melhor saída, mas são as respostas que neste momento estão disponíveis. Como é que nós vamos aumentar os psicoterapeutas para dar essa resposta de 2 anos? Voltamos à questão, e eu penso que a Ordem está a fazer esse trabalho belíssimo para a questão. Os grupos são uma questão, não é? Já ia trazer essa. Mas os grupos não podem ser só a solução. Eles têm que ser porque é melhor também para as pessoas, não é só porque é uma forma de resolver um problema. Tem que ser, porque senão a dignidade humana e as questões éticas ficam para trás. Eu não gosto de dar essa resposta, o grupo é uma solução. Não, o grupo é uma solução quando é uma solução para todos. E às vezes é uma solução para todos. E aí sim, porque é uma solução para os pacientes, é uma solução pelo método, é uma solução pelo custo-benefício, e sabemos que também há muitos trabalhos de grupo com investigação já feita e validada, mas não sei se chega para estes 2 anos. Teria que ser estudado como resposta, mas gostaria de ouvir se alguém tiver resposta para essa, porque senão entra estas possibilidades que eu acho que são menores e, portanto, vamos fazer uma oferta pelo menor. Bom, não tenho mais resposta para a mudança. Para já. Eu vou fazer uma coisa rápida e de trás para a frente, de alguma forma, com as perguntas ou os comentários que a plateia foi colocando. Primeiro, é curioso, a mim não me preocupa, sinceramente, não me preocupa muito a questão do desenvolvimento da inteligência artificial e das implicações que isso terá. Terá certamente coisas que nos transformará a vida, isso não tenho grandes dúvidas. Já tem transformado nestes últimos 10, 15 anos de uma forma extraordinária que nós nos habituamos tão rapidamente
não é, que ficamos um pouco abismados e é muito difícil projetar-nos no futuro. Mas, de facto, não me incomoda muito, porque eu sinto que, de alguma maneira, também é tão claro para mim a especificidade das questões de natureza da relação humana associadas ao trabalho psicoterapêutico, que o facto de haver interferências ou a forma como o paciente chega, como comunica, como, sei lá, ou coisas que eu não consigo sequer imaginar, eu estou absolutamente certo que haverá sempre espaço, de alguma maneira, para a especificidade do nosso trabalho, que eventualmente poderá sofrer transformações, mas será difícil poder concebê-las. Dei-me conta de que, recordei-me também aqui pelo meio de uma coisa que assisti há meia dúzia de anos, associada a uma federação europeia também de sociedades de psicanálise, que resolveu fazer um seminário aqui há meia dúzia de anos, que era a psicanálise no ano 2025. E eu, na altura, ia entusiasmadíssimo para ver, a pensar, vão-me mostrar o que é que vai ser o futuro. Claro que não, mas para dizer que esta reflexão sobre o futuro está de alguma maneira presente, certamente, em todos nós e nas sociedades inerentes. Depois, em relação à integração dos modelos, enfim, há modelos que de facto se aproximam, mas e vou falar absolutamente de cor, não vou falar do caso em particular, porque também desconheço da totalidade, não é? Mas já há, de facto, alguns modelos que me levantam algumas questões, como é que eles podem ser integrados, porque têm princípios de compreensão do fenómeno humano e de atuação, que eu, pelo menos, me levantam várias questões de natureza epistemológica, etc., que vejo complicado. Portanto, não me espanta assim tanto que, volta e meia, possa haver alguma reatividade, associada, certamente, depois à reatividade mais de natureza política, com as quais as pessoas possam identificar, que se calhar era aquilo que estava a falar um pouco mais. Depois, em relação às questões colocadas e aos desafios, eu acho que o meu comentário geral é que cada um tem que fazer a sua parte. E acho que as sociedades, eu sinto naquela que pertenço, enfim, certamente não daremos resposta a tudo, isso também não tenho dúvidas, tenho aqui vários colegas que se vão desdobrando, mas sinto também, e eu me imagino, algumas outras sociedades que conheço um pouco melhor, que tentam fazer um registro de colaboração com o meio institucional. E os pedidos que chegam de colaboração, quer de investigação, quer de intervenção, quer de formação particular, quer de auxílio para algum outro projeto, acho que é uma forma de cada um de nós poder fazer essa parte, porque compreendo de alguma forma também os colegas que possam sentir que, no ponto de vista interno da política institucional, seja particularmente difícil não se sentirem reforçados por. E acho que o debate e a colaboração poderá ser, sem dúvida, a grande saída, ou uma das saídas possíveis, não é? E depois a relação do baixo custo. Eu acho que não é? Com aquilo que estava a sugerir, sem dúvida, enfim, pode ser uma via, não é? Reduzir o custo e tal, daquilo que eu faço habitualmente, mas eu acho que há desde que seja bem pensado, de facto, permite-nos ter uma base conceptual sobre a natureza do que estamos a trabalhar e depois com alguma criatividade tem surgido campos de intervenção, provavelmente não têm propriamente, não chamaria propriamente uma intervenção psicoterapêutica, algumas delas, enfim, estou a falar ao caso, mas que são pensadas claramente de uma forma psicoterapêutica e que de alguma forma permitem também alargar e divulgar, alargar o espaço da ação, que eventualmente até poderá, de facto, suscitar não só algum impacto, como eventualmente, num futuro, o desenrolar de um trabalho psicoterapêutico para algumas das pessoas a quem poderão chegar. Bom, mas são campos de criatividade e de esforço difíceis, dedicação, mas que eu sinto também, pelo menos da minha experiência, e tenho a certeza que uma experiência de muitas das pessoas que conheço aqui que têm trabalhado em vários campos, que dão um gozo tremendo, mesmo que a gente faça muito erro, porque nos permitem também aprender de uma forma excepcional, não é? É só. Penso que vamos então dar por terminado este encontro, este debate. Queria agradecer muito aos três e também às pessoas que estiveram aqui, estiveram a escutar e também a enriquecer este espaço com as vossas questões. Acho que vai ser um ótimo capítulo de conclusão deste livro, sobretudo porque levanta muitas questões e acho que é muito bom terminar-se com muitas questões abertas ao futuro, porque é isso que, no fundo, nos desafia e nos mantém vivos e nos faz continuar a caminhar. Muito obrigada a todos, espero que em breve nos encontremos para a saída, para como é que se chama? Exatamente, para o lançamento do livro, que penso que será, espero eu, no início de 2019. Até lá, muito obrigada e pronto, é isso.